Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma etapa da gincana. Estamos aí no desafio 13 já. Passou rápido demais, né, Si? Olá, Muito. pessoal, espero que estejam todos bem. A gente vai falar um pouquinho do Desafio 13, uma etapa nova, né, Si, com algumas novidades aí para a gente discutir. E eu espero que seja bacana para todo Sim, mundo, né, Si? com certeza. Estamos aí em outubro já, reta final da gincana. Nem passou muito rápido, né? Nem parece que a gente já está no desafio 13. Então, a gente vai apresentar para vocês o cronograma que está previsto, né? Como o nome já diz, é uma previsão, né? Dependendo do que for acontecendo aí nesses 2 meses, a gente vai conversando novamente. Mas como é que a gente está se organizando? É bom que vocês já tenham essas datas. Então, a gente vai fazer algumas mudanças na gincana a partir de agora, no mês de outubro e novembro. Os desafios passam a ser quinzenais. Então, a gente está soltando um desafio agora em outubro, comecinho de outubro. Os alunos vão ter 15 dias para desenvolver esse desafio e vão entregar aí no dia 16 de outubro. O outro desafio, eles recebem no 16 de outubro e tem até o 30 de outubro para entregar. E depois, na primeira quinzena de novembro, também mais um desafio. Então, se a gente for pensar aí de maneira bem prática, eles vão ter 3 desafios quinzenais e mais a última fase, que é na segunda quinzena de novembro, que está prevendo um desafio virtual. Tá? Esse desafio virtual vai ser proposto no dia 13 de novembro, e aí os alunos vão ter uma semana para entrar no Google Forms e participar dos desafios virtuais. Então, essa daqui é a previsão que a gente tem para o trabalho agora. Fechando a fase virtual, a gente pretende fazer uma divulgação de resultados da gincana. Então, isso está previsto para acontecer entre 30 do 11 e 4 do 12. Então, a gente quer divulgar algumas informações a respeito dos resultados, né? Quantitativos, qualitativos da gincana, conversar um pouquinho com vocês o que a gente observou, quais foram os destaques aí de toda essa ação que a gente desenvolveu. E a ideia é que, por alguns critérios que a gente está citando aqui, todos os materiais que foram produzidos pelas escolas, de participação de 3 escolas destaque na gincana. Vai fugir um pouquinho do que a gente tinha previsto inicialmente. A gente não vai ter aquelas fases semifinais como a gente tinha previsto, mas a gente vai chegar em 3 nomes de escolas que se destacaram em todo o processo, tá? As etapas virtuais, a gente até coloca uma observação aqui, né, que a gente vai trabalhar com aquele esquema de planilhas também, para dar oportunidade dos alunos que não têm acesso aos recursos tecnológicos, para que eles possam participar também nas etapas virtuais. Então, é mais ou menos isso que a gente está prevendo aí para o final. Nessa divulgação de resultados, como eu falei, então, conversar um pouquinho, mostrar um pouquinho, né, para a rede, que análise a gente faz de todo esse caminhar da ação, alguns resultados qualitativos, quantitativos, divulgar o material de encerramento. Então, a gente está pretendendo fazer a gente está tendo algumas ideias aqui de como organizar esse material de encerramento e oferecer certificados digitais, né, virtuais, tanto para as escolas como para os alunos. Então, tudo virtual, porque a gente não sabe direito como é que a gente caminha daqui para o final do ano, então a gente já está se organizando para fazer dessa maneira, tá? Uma maneira possível, frente aí a todas as dificuldades do período, né? Então, é mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia do que a gente está propondo aí para o final. Já tinha até alguns PCs perguntando, né, Van, como é que a gente ia se encaminhar aí para o final da gincana. Então, acho que isso já dá uma ideia para vocês. Então, a gente vem caminhando na gincana, sempre trabalhando com algumas questões que são questões que a gente observa que são pontos de atenção na nossa diretoria, unidade de tempo, unidade de comprimento, né? A gente falou bastante sobre área e perímetro, a gente começou a falar sobre o sistema monetário, e para chegar aí um pouquinho no campo multiplicativo. Então, mais ou menos foi esse o caminhar que a gente fez até aqui, para onde a gente está seguindo, aí para o campo multiplicativo.
A gente está dando foco nisso porque são as maiores dificuldades da nossa diretoria. Então, a gente tem se guiado por essa reflexão aí. Bom, como a gente vai começar a falar aí, então, um pouquinho de campo multiplicativo, a nossa ideia aqui hoje não é se estender muito, por quê? Porque a gente vai atrelar essa conversa à nossa próxima pauta EMAI, que já está prevista aí para a semana C, né? A nossa próxima semana C, que é uma pauta elaborada por nós aqui da diretoria. Bom, mas pensando aí no campo multiplicativo, a gente já sabe que é um dos pontos de atenção da nossa diretoria, que quando a gente observa os indicadores da diretoria, a gente percebe que os alunos costumam ter mais dificuldade no campo multiplicativo. Lógico, é diferente do campo aditivo, ele é muito mais complexo, muito mais abrangente, ele vai exigir uma série de outras percepções do aluno, e é natural, de fato, que eles tenham maior dificuldade. Mas é fundamental para a compreensão do campo multiplicativo, base, né, suporte, que o aluno entenda como é que se dão a questão, o trabalho com as tabuadas, né? E aí, quando a gente fala em tabuada, a gente sempre tem lembranças que não são muito boas, né? Então, assim, a gente aprendeu tabuada de uma maneira muito complicada, né? A gente ficava fazendo aquelas cópias infinitas das tabuadas, e 10 vezes a tabuada do 1, 10 vezes a tabuada do 2, e isso não é garantia para que a gente, de fato, se apropriasse disso, para que a gente entendesse, para que a gente tivesse uma boa familiaridade com as tabuadas. Então, o que a gente propõe nesse desafio? Um desafio que envolva o uso da tabuada, né? E como a própria palavra já diz, no uso, né? Refletindo, pensando sobre ela, e não apenas tentando decorar a tabuada. Então, as tabuadas são espécies de tabelas, né, que trazem possibilidade de consulta de fatos aritméticos, e a gente sempre relaciona a tabuada com a multiplicação, mas a gente tem tabuadas de adição, de divisão, e elas servem justamente para consulta, para que a gente possa consultar e tenha esse elemento aí de base quando a gente está diante de uma situação problema, quando a gente precisa tomar uma decisão. Então, essa familiaridade com a tabuada me ajuda a desenvolver muito mais o campo multiplicativo. Ela é importante, então, para uma aprendizagem mais sólida, né? Quanto maior familiaridade eu tenho com as tabuadas, isso torna o meu pensamento multiplicativo muito mais ágil, me ajuda a entender essas relações de proporção que fazem parte, que são tão características, né, da multiplicação. Elas existem para serem consultadas e não para serem reconstruídas, né, serem decoradas. Eu não preciso decorar a tabuada, eu preciso entender como elas funcionam, as regularidades que eu posso observar nas tabuadas, eu tenho que saber que ela serve para uma consulta. E de tanto consultar, esse uso é tão frequente que eu vou memorizando naturalmente, né? Então, hoje, refletindo aí sobre essa nova forma, né, de ensinar e aprender matemática, a gente entende que esse trabalho se dá de maneira natural e muito mais significativo. Então, é muito mais eficaz eu pensar sobre a construção dessas tabuadas e usar isso como uma referência de consulta do que ficar mecanicamente copiando, sem ter nenhum resultado, né? Então, a ideia é que a gente use algumas estratégias para ajudar o aluno a ter essa familiaridade com as tabuadas. E aí, considerando o período remoto, os alunos estão em casa, os desafios, o que é possível? A gente tem algumas situações que o período remoto dificultam, né? Então, por exemplo, usar a tábua de Pitágoras não daria para fazer com intervenção do professor, então a gente pensou nos jogos. Os jogos são formas super interessantes, divertidas, né, de se apropriar aí de diferentes estratégias de resolução. E nesse caso aqui, eles vão contribuir para que o aluno ganhe familiaridade com os fatos aí da tabuada. O que a gente está propondo, então? A ideia do desafio tanto para o quarto como para o quinto ano, que os alunos, agora eles vão ter 15 dias para desenvolver o desafio, então é natural que o desafio exija um pouquinho mais em complexidade para os alunos, né? Que o tempo é maior. Então, a gente está propondo o quê?
que os alunos desenvolvam jogos em que eles tenham que usar tabuada para jogar, para brincar, tá? No caso do quarto ano, a gente já está sugerindo, eles são menores, né, para a complexidade ser diferente da do quinto, a gente já está sugerindo jogos. Então, a gente está sugerindo dominó, a gente está sugerindo o bingo de tabuadas, né? São jogos mais simples, que são mais comuns, eles já estão mais familiarizados com essas regras, né, de brincadeiras, então fica mais fácil para eles entenderem ali a dinâmica e pensarem como é que eles trazem a tabuada para dentro desses jogos. Então, a gente já faz uma sugestão. A ideia é que eles confeccionem esses jogos, brinquem lá com quem estiver em casa, com o irmão, com alguém da família, podem fazer individualmente, podem fazer em grupos, de repente, se grupos de alunos quiserem se organizar, a gente até coloca aqui que essa organização vai ter que ser feita por telefone, por e-mail, né? Mas que eles podem trocar ideias e, de repente, organizar um único jogo, né? Mas, no caso do quarto ano, a gente está sugerindo que eles concentrem aí no dominó e no bingo. Para o quinto ano, né, e aí o que a gente propõe, né, como observação do quarto ano? Observar se os alunos são capazes de utilizar e organizar o jogo, pensando suas regras, considerando o objetivo solicitado, tem que ter tabuada, tem que fazer uso da tabuada para brincar com esse jogo. Se eles conseguem fazer o uso correto das tabuadas enquanto estão brincando, eles vão gravar o vídeo das brincadeiras, a gente vai poder observar, né, como é que eles lidam com a tabuada, se é natural, se é difícil, se é complicado para eles, pelos vídeos a gente vai conseguir perceber isso, e se eles demonstram ter memorizado as tabuadas que são apresentadas durante o jogo. Então, se eles fazem o uso correto e a familiaridade que eles têm com as tabuadas. Então, tudo isso a gente vai poder observar pelos vídeos dos alunos. Para o quinto ano, o que a gente está propondo? A gente propõe a mesma coisa, que eles construam jogos, só que a gente não dá nenhum direcionamento, né? A gente dá algumas possibilidades, mas são eles que vão escolher. Então, a gente está dizendo aí que pode ser bingo, pode ser dominó, pode ser trilha, pode ser, né, jogos de tabuleiro, pode ser cartas. Eu posso fazer uma adaptação de um jogo que eu já conheço. Então, por exemplo, rouba-monte. Como é que eu faço para trazer a brincadeira do rouba-monte para dentro, trazer a tabuada para dentro desse jogo, por exemplo? Né? Posso fazer uma adaptação ali nas cartas, mas a brincadeira em si, lá, quem bater primeiro fica com um monte. Então, a dinâmica da brincadeira eu já conheço, eu vou fazer a adaptação. E aí a gente dá todas as orientações aqui, né? É importante que eles usem materiais que eles têm em casa, tudo de maneira muito simples, não precisa sair para comprar nada, não precisa deixar a mãe doida, nem a professora doida, é para usar materiais que eles têm em casa, repensar o uso de alguns materiais que eles têm por lá, e podem fazer adaptações de brincadeiras que eles já conhecem, só fazendo essa relação, como é que eles trazem a tabuada para dentro desse jogo. Então, tem todas as orientações aqui por escrito para vocês, né, para eles, como a gente sempre manda. A gente diz aqui que eles podem fazer consultas na internet, consultas com os amigos, eles têm que pensar tipo de jogo, quantas pessoas jogam, quais são as regras, tudo isso eles têm que pensar, tudo isso faz parte do desafio, né? E aí as mesmas questões, né? O que a gente vai observar aí para o quinto ano também? O uso como é que eles organizam esse jogo e pensam esse jogo, as regras e tudo mais, se eles fazem uso correto dessas tabuadas e se eles demonstram essa memorização, né? Que é diferente da decoreba. A gente não quer que eles decorem a tabuada. Alguns fatos da tabuada, eles vão memorizando. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa que tem uma série de ramais, de setores e ramais, eu não vou pegar a lista de ramais e ficar lendo e tentando decorar. Mas de tanto usar aquilo no dia a dia, de tanto ligar para esses números, vários deles eu vou memorizar, eu memorizo. E é um processo natural. Né? Alguns eu vou ter que ir lá e consultar, normal, mas vários deles eu vou memorizar. É o que acontece na tabuada também. De tanto que eu recorro, tanto que eu ensino o aluno a recorrer às tabuadas para consultar,
várias delas eles vão memorizar. E memorizando a tabuada, eles já têm aí um suporte, uma base que vai ajudar a compreender toda essa relação de proporção e tudo que eles vão precisar para se desenvolver no campo multiplicativo, tá? Bom, e aí o que a gente fez para ajudar? A gente gravou um vídeo, né, 2 vídeos, na verdade, um para o 4º ano e um para o 5º ano, mostrando um exemplo de um jogo que eles poderiam estar desenvolvendo em casa, tá? Vamos dar uma olhadinha aí no vídeo e a gente já conversa com vocês. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cacá. Hoje sou eu que vim trazer o Desafio 13 para vocês, por meio das PCNPs Sibila, Hilda, Vanesca, que prepararam semanalmente o desafio para que os professores aplicassem para vocês. Estamos muito felizes em conhecê-los e também estamos orgulhosas em receber tantos vídeos lindos de vocês. Bom, no desafio de hoje vamos falar um pouquinho sobre multiplicação e tabuada por meio de jogos. Você gosta de jogos? Eu adoro jogos! Então convide um familiar ou um amigo para te auxiliar no preparo desse jogo. Grave um vídeo mostrando como jogaram, quantas pessoas, as regras do seu jogo, como a tabuada aparece em seu jogo. E vamos aguardar ansiosamente para que ele chegue até nós. Um super beijo. Até mais! Materiais: papel sulfite, lápis de cor e de escrever, cola, tesoura, canetinha, papelão para o meu jogo durar mais um pouco e régua. Regras do dominó da multiplicação. 1. Escolham a ordem dos jogadores e dividam igualmente os dominós. Aqui jogamos em 2. 2. Os jogadores devem combinar antecipadamente se podem consultar a tabela de resultados ou não. Decidimos que não. 3. Decidir quem inicia o jogo. Começamos pela brincadeira pedra, papel, tesoura. 4. O primeiro jogador deve colocar a primeira peça na mesa. 5. O próximo jogador deve encaixar em uma das pontas a operação ou resultado correspondente. 6. Aprenda e se divirta muito com seus colegas e familiares. É isso mesmo. E é bom decidir antecipadamente o que o ganhador irá ganhar. Aqui em casa apostamos balas. Bom, eu vou falar um pouquinho dos materiais que a gente usou para fazer esse jogo, tá? A gente chamou esse jogo de tabuadão. Então, que materiais a gente usou? Materiais que a gente tem em casa, tá? Tudo muito simples. Então, para fazer o tabuleiro, a gente usou 2 folhas de sulfite, ó. Eu colei com cola. Eu achei esses papeizinhos coloridos em casa, então eu usei para deixar mais divertido, né? Mas eu já tinha separado régua e giz de cera, porque eu ia colorir. Como eu tinha esses papéis, eu usei canetão. Isso aqui é tampa de garrafa, tá? Isso aqui a gente tem em casa, pode ser qualquer tampa de garrafa comum para fazer os marcadores. O dado, se você não tiver dado também, você pode fazer né, de papel. Os livros didáticos normalmente tem planificação de dados, né, pra gente montar de cubos. A gente tá usando os cartões, vai depender do número de jogadores, então dá pra jogar de 3 a 5 pessoas. Aqui a gente jogou vai jogar só em 2 pessoas, que é só pra fazer uma demonstração. Mas a gente pode jogar de 3 a 5 pessoas. Cada pessoa tem que ter um cartãozinho assim. Esse cartãozinho, a própria pessoa pode confeccionar, pode colocar uma imagem qualquer, um desenho qualquer e
cada participante tem 10 números, tá? Que são 10 resultados de tabuadas. A gente está usando feijão para fazer a marcação, então eu não escrevo na fichinha, quer dizer, eu posso usar essa fichinha outras vezes para brincar mais vezes. Então, eu estou usando feijão para fazer a marcação, tá? Ou você pode usar qualquer outra coisa que você tiver em casa. E como regra, acho que a gente vai mostrar um pouquinho durante a brincadeira, mas não existe uma direção única para você andar aqui. Você pode andar na direção que você quiser. Mas como variação da brincadeira também, vocês podem mudar as regras, tá? A gente está apresentando uma forma de brincar, mas vocês podem mudar também as regras. Vocês podem estabelecer direções certas para andar, ou andar só na horizontal ou só na vertical. Vocês podem combinar que quando alguém marca um número, ele pode continuar jogando uma próxima vez, tá? São variações da brincadeira, variações das regras que vocês podem ir mudando aí no meio da brincadeira, tá bom? A gente vai jogar para mostrar para vocês como é que funciona. Bom, a gente vai jogar o dado, quem tirar o maior número começa o jogo, tá? 3, 4. Então eu começo. Eu vou usar o meu fino pra começar. O meu é esse aqui, o seu é laranja, tá? Então eu vou jogar. A primeira jogada é minha. 6. Eu vou pegar o meu fino e posso andar 6 casas, que é o mesmo dado, 6 casas na direção que eu quiser. Então eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tabuada que caiu pra mim é 8 vezes 6. Então eu vou procurar esse resultado dessa tabuada na minha cartela, tá? Que seria 48. Eu não tenho esse número, então eu não marco nada e passo a vez para o próximo jogador. 8 vezes 1, eu também não tenho, tá? Então passa a vez pra mim. 4. Bom, eu tirei 4, eu vou andar 4 casas. Eu também posso olhar na minha cartela e ver se tem alguma tabuada próxima aqui, andando 4 casas, que eu consiga alcançar. Eu também posso fazer essa conta aqui. Então, as opções que eu tenho, 1, 2, 3, 4, eu tenho 36. Então, pra mim, essa casa é interessante, tá? Então, eu posso andar 4 pra cá. Essa casa pra mim é interessante. 6 vezes 6, 36. Eu vou marcar 36 aqui na minha cartela porque eu tenho. Certo? Passo a vez pra você. 8 vezes 7. Você tem? 8 vezes 7 são... 56. Você tem? Não tem. Não. Então, quando a gente joga, o interessante é, 6 casas. Eu posso andar 6 casas para a direção que eu quiser. Se eu conseguir ter essa noção de fazer algumas contas, alguns testes aqui antes, para ver que casa é interessante para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não tenho 15, então pra mim não é interessante vir pra cá. Eu posso ir fazendo isso também. E o bacana é estipular um tempo de jogada. Então, por exemplo, 1 minuto de jogada para cada jogador, porque senão eu vou ficar aqui um tempão, né? E não é legal. Então, dentro de 1 minuto eu posso fazer as combinações que eu quiser aqui pra ver se é interessante pra mim. Eu tirei 6, ó. Eu sei que 10 vezes 10 dá 100, eu tenho 100. Então como é que eu posso usar o 6 pra chegar nessa casa aqui? Vamos ver se dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu. Tá? Ó, marquei o 100. Como você não tem uma direção certa pra andar, você pode andar na direção que você quiser, só não pulando casa, você pode fazer a conta antes e ver pra que lado é interessante ir. O que você tirou? 4? 4. Eu não posso ajudar, não? 1, 2, 3, 4. 9 vezes 1, 9, eu tenho 9 aqui. Isso, legal. Se eu conseguir fazer a conta, ver as possibilidades que eu tenho de direção e ver para onde é mais interessante ir, dependendo dos números que eu tenho aqui, melhor. Aumenta a minha Vou chance. fazer o seguinte, 2. Eu não posso ajudar, hein? Bom, eu vou andar do jeito que eu achar melhor, tá? Tá, Eu vou andar pra cá, ó. tá. 1. 2, não tem o que fazer. Não tem. Quando não tem, aí você só anda e não marca. Tá? Acho que é isso, né? A gente não vai jogar até o final, mas acho que deu para entender aqui que o objetivo é marcar todos os números, né? E como eu não tenho uma direção única para andar no tabuleiro, eu posso me movimentar em várias direções, eu posso fazer a conta antes e ver para que lado que é interessante caminhar. Então isso aumenta as minhas chances de ganhar, tá bom?
Bom, então, a ideia do vídeo vocês perceberam, né? É muito simples, usar os materiais que a gente tem em casa, jogos que muitas vezes eles já conhecem e fazem a adaptação para o contexto da tabuada. Esses jogos, eles têm muita coisa para pensar, né? Pensar nas regras, quem joga, que materiais vão usar, como é que a tabuada faz parte deles. É muita coisa para pensar, mas é um desafio, vai ser gostoso para eles, né? É bem lúdico, bem dinâmico, eles vão estar aí envolvidos com contextos matemáticos até bem complexos e de uma maneira bem tranquila, né, Van? É verdade. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, Van? Não, eu acho que é isso, sim. É isso, né? A gente vai enviar para vocês. A parte mais gostosa desse desafio é que eles podem agora de verdade contar com os familiares, né? Eles vão precisar de alguém para jogar junto com eles. E aí é a oportunidade que a gente tem de realmente juntar essa família e escola, né? Um papel só para esse aprendizado das crianças. Acho que é isso. É isso mesmo. E que vocês possam ajudá-los a compreender que esses vídeos, eles podem estar sendo direcionados diretamente aos alunos, né, Evan? A gente preparou esses vídeos com uma linguagem pensando neles mesmo, uma linguagem direta para eles. Então, tanto o vídeo de quarto como de quinto ano pode ser encaminhado para eles. É importante que eles percebam que esses vídeos são exemplos, são possibilidades, mas eles vão pensar nos jogos que eles querem organizar, que eles querem confeccionar, tá? Não é o nosso jogo, não é que eles vão ter que fazer o jogo que a gente está colocando aqui no... A gente só exemplificou, né? A gente exemplificou e a partir da nossa referência, das ideias que a gente está propondo aqui, eles vão ter as ideias deles, né? Acho que isso precisa ficar bem claro. E a partir de agora a gente vai usar essa estratégia, né? Essa estratégia de vídeos para produzir alguns materiais que podem ser direcionados ao aluno. Então, a gente sempre grava vídeos para vocês, conversando com vocês. E em alguns momentos específicos, a gente vai gravar alguns vídeos que podem estar sendo direcionados para os alunos. É mais um recurso que a gente está usando aí para auxiliar e para contribuir com o trabalho de vocês. Acho que é isso, né, Van? Acho que foi. Bom, a gente espera que essa nova fase aí da gincana seja bem gostosa, bem tranquila, né? Os desafios, então, agora são quinzenais, isso dá uma folga um pouquinho maior para a gente, para trabalhar com um tempo um pouquinho maior, pensando até na recuperação e tudo mais que está acontecendo na escola. A gente já está indo para o fim, se a gente for pensar bem, são 2 meses aí de gincana só para acabar, vai passar muito rápido, mas a gente quer que os alunos continuem participando, né, que a gente continue recebendo os vídeos aí de vocês, e a gente fica bem contente de receber os materiais e ver tanta coisa que está acontecendo, mesmo diante de toda essa dificuldade que a gente está tendo, né, nesse período remoto, mas a gente está bem contente aí com o resultado. É verdade. E é isso, a gente vai disponibilizar. Aproveitar um tempinho aqui, para a gente agradecer os professores também que mandaram os vídeos para a gente, né, Si? A gente até fez um vídeo dos professores, colocamos no YouTube, na nossa página, e foi tão bacana ver a empolgação deles, né, de vocês. Eu acho que isso enche os nossos corações de que a gente está no caminho certo, né? Então, agradecer mesmo de coração por essa contribuição que vocês estão nos dando, né, Si? É isso mesmo, foi uma repercussão super legal. A nossa última pauta de EMAI também foi muito bacana, a gente recebeu muitas contribuições, muitos vídeos, muitos materiais, e isso deixa a gente muito feliz, né? É bom saber que a gente está conseguindo estreitar a comunicação com os professores, mesmo num período remoto, um período tão difícil, mas que a gente está conseguindo estabelecer essa parceria, né? E sempre em prol aí do trabalho com os alunos. Isso é muito bacana. Bem lembrado, Van. É isso, a gente disponibiliza todo esse material para vocês, fiquem à vontade para mandar aí todas as considerações, contem para a gente como é que foi a receptividade dos alunos do vídeo da professora Cacá, e a gente se vê muito em breve. Um beijo.